está solicitando a gravar. Pode ir. Eu pedi para o Vitor passar os slides para mim, para eu continuar tendo acesso à tela do Meet, né? Porque quando a gente transmite a tela, a gente perde a... Pessoal, eu não vou especificamente fazer a devolutiva da atividade que vocês fizeram no formulário, tá? Ou nos últimos formulários, porque senão teria devolutiva, quem não fez ainda faria o formulário e pronto, né? Já teria as respostas. Eu vou explicar de uma forma geral, e acredito que assim que vocês olharem a correção e as resoluções dos exercícios, vocês irão conseguir ver o que erraram e o que acertaram. Tudo bem? Muito obrigado pela participação. Pelo jeito aqui é a sala a turma mais cheia que já teve. Pô, geral dormindo, calma aí. Tudo bem, calma. Não, mas tá bom. 35 alunos tá ótimo. Professor. Nossa. Então. Então vamos lá, pessoal. Todos que estão enxergando aí a tela do Vitor. Tá aparecendo aí, Marcos? Sim, sim. Tá, tranquilo, tá certinho. Valeu, Vitor. Então vamos lá. Oi. É nóis. Professor? Vou pedir pro... deixa eu perguntar, o senhor vai passar os slides? Vou passar os slides. Mando para vocês. Depois eu mando a aula gravada. Se vocês quiserem os slides separados, eu mando os slides também no grupo. Ou nos grupos. Tá? Então vamos lá. Então vamos fazer uma introdução à genética. Eu vou falar um pouquinho sobre o início, o histórico da genética. E posteriormente vou falar um pouquinho também sobre a primeira lei de Mendel. Tá? Então, introdução à genética, professor Marcos. Vou passar. Então, vamos lá. Introdução à genética. Desde a antiguidade, o homem busca entender como a transmissão das características de um ser vivo passa para o outro, né? Ou como ela é transmitida. As primeiras ideias sobre hereditariedade eram bastante simples e apenas afirmavam que os filhos eram semelhantes aos pais, sem entender o mecanismo por trás dessa constatação. Pessoal, na antiguidade, acreditava-se que quem carregava essas características genéticas ou hereditárias era o pai. Apesar de eles não darem esse nome, eles entendiam o seguinte: como eles não viam a célula sexual feminina, eles só conseguiam ver o espermatozoide, eles entendiam que no espermatozoide estavam todas as características genéticas do indivíduo. Então, nós éramos basicamente cópias dos nossos pais. Né? Hoje a gente sabe que não é assim que acontece. A gente sabe que as características genéticas são provenientes da junção das células sexuais do pai e da mãe, do macho e da fêmea, né, no caso, assim, expandindo esse conceito para todos os animais. Na Antiguidade, Grécia Antiga, eles entendiam que apenas as características estavam contidas somente no espermatozoide, por desconhecer a célula sexual feminina. Até por isso, espermatozoide. Esperma significa semente. A palavra esperma significa semente. Então, o espermatozoide seria a semente da vida, né? Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Beleza? Beleza. Vamos lá, Vitor, pode passar. Professor, quando eu saio da tela não aparece não, né? Eu saí agora. Se você interromper o compartilhamento só. Não, tranquilo, não saiu não. Tá? Vamos lá. Nós vamos falar basicamente sobre o pai da genética, o Gregor Mendel. E apesar dele ter essa alcunha, esse nome pai da genética, todos os estudos dele
ou tudo que vocês estudarem sobre Mendel, veio antes do conhecimento da genética. O trabalho dele é tão relevante, tão incrível, a ponto de ele ter feito algo em um mosteiro lá, isolado, e tudo que se descobriu depois em relação à genética, DNA, hereditariedade, confirmou aquilo que ele estava fazendo nesse mosteiro. Então, a gente estuda hoje as teorias, né, as leis de Mendel, numa perspectiva já conhecendo a genética, já sabendo que as características estão contidas no DNA, mas ele não sabia disso. Aliás, ninguém sabia disso. Outra coisa também que acreditava-se, que nós éramos parecidos com os nossos pais, ou com o nosso pai, pelo seguinte, basicamente, as pessoas seguiam os passos dos pais. Então, se na antiguidade quem tinha o pai marceneiro, seria marceneiro, teria um filho marceneiro, o filho do filho dele seria, o neto dele seria marceneiro. Então, isso seria transmissão de características. Então, as pessoas, elas acreditavam essa similaridade a isso. Eles acreditavam que o fato de estar tão próximo fazia com que ficasse parecido. Isso, de certa forma, na questão personalidade, é verdade, né? Mas na questão genética, não. Mais para frente a gente vai ver alguns absurdos, nas próximas aulas, alguns absurdos que eram ditos antigamente, que a gente diz assim, que absurdo, mas é porque eles tinham que tirar as ideias do nada, né? O método científico, aquele que eu expliquei para vocês na sala, ou explico para vocês na sala, ele não existia. Alguém dito inteligente olhava, observava e tirava as conclusões. É isso. Então, algum motivo lá, viu que quando um macho e uma fêmea mantinham relações sexuais, nascia um filhote. Então, como é que esse filhote era formado ou gerado no útero, no ventre da fêmea? Alguma coisa precisava ser colocado lá. A semente. A semente era o espermatozoide. Era tudo que era observado na época. Tá? Então, vamos lá. O Mendel nasceu na Áustria. O grande destaque da vida dele são os estudos sobre hereditariedade. Então, ficou por muitos anos em mosteiro. Em 1851, Mendel deixou o mosteiro para estudar física e química. A partir desse momento, ele começou a fazer os experimentos. E ele tentou trazer uma questão matemática, uma questão racional para as questões que envolviam a hereditariedade. Tanto é que a gente vai ver mais para frente algumas proporções aí, para quem tem dificuldade em proporcionalidade, né, a gente vai até retomar um pouquinho. Então, em 1957, ele voltou para o mosteiro. Vocês sabem que no mosteiro não tem muita coisa a se fazer, né? Então, é rezar, meditar e fazer trabalhos manuais, né? No caso dele, ele ficou trabalhando numa horta com ervilhas. E, a partir daí, o que ele fez? Ele começou a observar que existia alguma situação que fugia à norma lógica. Então, plantava-se ervilhas verdes, por exemplo, e em algum momento do cruzamento dessas ervilhas verdes, nasceu ervilhas amarelas. E esses estudos passaram a ser feitos e realizados, e ele traçou alguma proporcionalidade. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, muito devagar... Professor, eu tenho uma pergunta aqui. Diga. Tipo assim, então naquela época, mas por conta que não tinha os estudos avançados, eles usavam através da hipótese, né, para poder provar alguma coisa. Aí eles observavam, ou tinha Sim. algum estudo, algum jeito deles estudarem? Não, o método mesmo, assim, qualquer estudo científico ser colocado em um método é relativamente novo, né, no contexto histórico. Anteriormente, Grécia Antiga, né, assim, em épocas mais antigas,
parava-se na hipótese. E como a pessoa, de um modo geral, era reconhecidamente inteligente, acreditava-se, ponto. Era cabível ou era plausível que algo fosse dito por alguém catedrático e essa situação fosse aceita, né? Então, exemplo clássico são questões da Idade Média, assim, a Terra é plana, por exemplo, que voltou agora, mas vamos lá, sem continuar o assunto, mas é só para exemplificar. A Terra é plana porque a gente não vê curvatura a olho nu. Ponto, é plausível. Entendeu? Eram essas questões que eram levantadas. Eu observo, levanto a hipótese faz algum sentido, pronto, acabou. Eu não vejo uma célula sexual feminina. Eu vejo algo que quando acontece, algo diferente que acontece no corpo do macho em uma relação sexual, a ejaculação. Após a relação sexual, a fêmea engravida. Logo, essa ejaculação tem relação direta com a gravidez. Como eu não vejo uma participação direta da fêmea, o que eu concluo? Que o espermatozoide dará origem a uma criança, né? Ou a um filhote. Faz sentido. Para aquele momento, principalmente. Hoje a gente sabe que não é assim, que existe a célula sexual feminina, o óvulo, que tem participação na geração do filhote. Mas a gente sabe, naquela época não se sabia disso. Uma questão lógica. Respondi? E assim, é aquela situação assim, fala assim, é mesmo, né? Pronto. Então é isso. Próximo passo. Posso? Então vamos lá. Tranquilo. Então vamos ver um pouquinho sobre... Pode passar, Vitor, para mim? Passei. Então vamos lá. Genética é a área da biologia que estuda os mecanismos de hereditariedade ou de herança biológica. Numa atividade anterior, eu fiz com vocês, eu pedi algumas questões falando sobre tipos de características, né? As características adquiridas, congênitas, genéticas e hereditárias. Lembra-se? Tinha até algumas definições. Vou delimitar e falar um pouquinho sobre características adquiridas. Característica adquirida é aquilo que a gente adquire, como o próprio nome diz, depois do DNA, ou depois do espermatozoide e do óvulo, já estarem formados. Então, a partir do momento que o bebê já está formado, já tem um bebezinho, todo prontinho lá, pronto para nascer, toda característica que surgir a partir de então, depois da formação completa, tá? É uma característica adquirida. Exemplo: cortar cabelo, colocar brinco, fazer tatuagem, né? Sei lá, adquirir diabetes por excesso de açúcar. Nesse caso, seria uma característica adquirida. Algo que acontece depois do ser vivo inteiro estar formado. As características congênitas são aquelas que acontecem na formação do indivíduo. Por exemplo, não sei se vocês leram ou não. Não, pode continuar lá, Vitor. Pode continuar no anterior. As características congênitas, eu não sei se vocês se lembram, acho que tem 2, 3 anos, teve aquele surto de Zika vírus, e começou a perceber-se uma relação entre pessoas que tinham sido afetadas pelo Zika vírus, mulheres grávidas que tinham sido acometidas pela doença, e que os bebês nasciam com hidrocefalia, microcefalia, que é o micro pequeno, então a cabeça seria desproporcional ao restante do corpo. Lembram-se dessa história? Lembra? Então,
A microcefalia é uma característica congênita. O DNA já está formadinho lá, ou está no processo de formação do indivíduo, as células começam a se dividir, e por algum motivo, não se entendeu muito bem essa relação ainda, o vírus, do Zika vírus, interferia diretamente na constituição do indivíduo. Então, a característica nova congênita. A criança nasce com uma cabeça menor do que o restante do corpo. As características genéticas são aquelas que estão contidas no DNA. Então, as nossas características genéticas são determinadas no momento em que o espermatozoide encontra o óvulo. Então, o espermatozoide encontrou o óvulo, o DNA, o livro da vida, o código genético inteiro já está formado. Todas as características que estão lá são características genéticas. Quando essas características são passadas para a geração seguinte, a gente chama de características hereditárias. Quando não são, elas permanecem sendo genéticas. Então, toda característica hereditária é genética, mas nem toda característica genética é hereditária. Deu para compreender? Isso. Deu. Isso é importantíssimo. Se alguém não entender o que eu falei, põe no chat ou fala aí. Eu repito isso daí lá no Pedro. Só um segundo, Daniel. Por favor. Fala, Daniel. Professor, tem um vídeo daquele professor? Professor, rapidinho. O Patrick tá tentando entrar na aula. Então, não recebi não. Foi o Patrick. É o Patrick do segundo A? Sim, eu falei para ele pedir de novo. Tá aqui já então. Dúvida, Daniel? Professor, não, aquele professor Jubilu, ele tem um vídeo dele explicando de 1 minuto sobre isso daí. É legal, é uma indicação muito boa. Outra coisa, tá? Já é uma dica para todas as aulas. Toda vez que vocês forem assistir videoaula ou qualquer coisa assim, utilize a extensão do YouTube, YouTube Educacional, YouTube Edu. Porque lá os sites são verificados e as informações que estão lá são informações de cunho educacional. Né? Porque todo mundo pode fazer um vídeo no YouTube e falar o que quiser. Mas utilizando essa extensão do YouTube Edu, a informação já é um pouco mais acurada e apurada. Vou só repetir o que eu acabei de falar. Características adquiridas são aquelas que a gente adquire durante a vida, aquilo que nós transformamos no nosso corpo. As congênitas são aquelas que acontecem durante o momento da formação do indivíduo. As características genéticas são aquelas que estão no DNA. Quando as características que estão presentes no DNA são passadas para a geração seguinte, ou seja, o indivíduo tem um filho e aquela característica é vista no filho, ela é uma característica hereditária. Vista que eu estou dizendo não necessariamente visualmente, tá? Ela está lá, contida no DNA do filho, ela é uma característica hereditária. Então, vou voltar. Toda característica hereditária é genética, mas nem toda característica genética é hereditária. Pressão alta, por exemplo, ela está contida no DNA de algumas pessoas. Se a geração seguinte da família dessa pessoa tiver pressão alta, ela tem uma característica hereditária. Pais com olhos claros que têm filho com olho escuro. É uma característica genética dos pais, mas que não foi herdada pelos filhos. Tudo bem? Pode passar. Okay. Professor. Beleza. Oi. O senhor pode repetir a adquirida, característica adquirida? Adquirida é tudo que você modifica no seu corpo. Você já está formado geneticamente. Você já está... a sua constituição física já está completa. Qualquer coisa que você faça com o seu corpo a partir de então,
é uma característica adquirida. Tipo uma tatuagem, né? Cortou o cabelo, colocou brinco, sei lá, fez a barba, tatuagem, ficou obeso, apesar de poder ter uma constituição hereditária, mas, né, se você é capaz de controlar. Para quem entrou agora, tem ali a informação no chat. Até aqui alguma dúvida? Vou dar prosseguimento, hein? Então, vamos lá. Primeira lei de Mendel. Lembre-se, toda vez que vocês estiverem estudando essa questão do Mendel, lembre-se, ele tirou isso do zero. A gente só tem que entender. Ele pegou do nada e revolucionou tudo que a gente sabe hoje. Então, por exemplo, 2 brasileiras decodificam o genoma do coronavírus em 48 horas. Elas conseguem mapear ou escrever o livro que dá do DNA, ou do material genético do Zika vírus, não, do coronavírus em 48 horas. Só para saber, tá? Os outros países demoraram, em média, 15 dias. Ver que ciência, se fosse valorizada no Brasil, a gente estava em outro patamar. Primeira lei de Mendel. Pode passar, Vitor. Então, vamos lá. Vocês podem encontrar também como princípio da segregação dos caracteres ou lei da segregação. Então, vamos lá para a definição da lei. Primeira lei de Mendel se define por: cada característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorre em doses simples. Cada característica é determinada por 2 fatores. E hoje a gente sabe disso, né? De onde que vem esses 2 fatores? Não sabe? De onde que vem esses 2 fatores que determinam uma característica em você? Do pai e da mãe, né? Do pai e da mãe. Hoje a gente sabe. O Mendel não sabia disso. Mas mostrou que isso acontecia. Onde ocorre em doses simples. Então, eu preciso de 2 fatores para determinar uma característica. Uma advinda do pai e uma da mãe. Né? Uma do macho, uma da fêmea, né? Enfim. Mendel não tinha ideia da constituição desses fatores, nem onde se localizava. Pode passar, Vitor. Então, vamos lá. Ele está tirando todas as ideias do zero. Então, eu tenho aqui o primeiro cruzamento que o Mendel fez lá. Ele começou a observar. Então, pegava o pólen de uma flor e colocava na outra flor para ela formar a semente. Primeira situação que ele fez, a primeira de todas. Ele escolheu uma característica para ser observada. Professor, Oi? Lembrando que o Mendel, ele, antes de fazer os experimentos com as ervilhas, ele tentava fazer com os ratos. Mas como ele morava num lugar como se fosse um santuário, ele foi proibido de fazer isso e ele começou a plantar as ervilhas. Uhum. É interessante essa informação, né? Que vai entrar também numa ideiazinha que nós estamos planejando aí, professor Gilvão, para falar um pouquinho sobre ética e bioética com vocês. Aguardem novidades. Mas vamos lá. Primeira coisa no método científico, escolha do foco. Então, todo o restante, neste momento, para o Mendel, não era importante. Depois, se ele quisesse ver a cor da flor, a forma da vagem, a textura da semente, isso tudo seria feito em outro momento. Então, ele escolheu uma característica para ele observar. Semente amarela, semente verde. Então, pegou, fez esse cruzamento, esperou a planta crescer. Agora imagine essa situação de fazer esse cruzamento, esperar a planta crescer, pegar todas as sementes e observar. Não foi, ele fez o experimento num dia, no outro dia ele chegou na conclusão, né? Esse é um experimento grande. Então, nesse primeiro cruzamento,
ou na geração parental, a geração P, que a gente chama, entre ervilha amarela e ervilha verde, todas as plantas que nasceram deram origem a sementes amarelas. Ele achou estranho. Mas como assim? Uma semente amarela, uma semente verde, todas nascem amarelas. Então, o que ele fez? Ele fez um processo de autopolinização. Ele pegou plantas dessa geração F1 e cruzou elas entre si mesmo. Então, ele pegou o resultado do primeiro experimento e refez esse experimento. De novo, faz o cruzamento novamente, espera a planta da geração seguinte crescer, essa planta dá novas sementes. Resultado. Proporcionalmente, 75% das ervilhas que nasceram eram ervilhas amarelas. 25% ervilhas verdes. Certo? Gente, se ficar confuso, o professor está falando muito rápido, joga aqui no chat. O professor pode fazer uma pergunta, joga aqui no chat e a gente abre, tá? Para vocês perguntarem. Então, como é que ervilhas amarelas, visualmente amarelas, dariam origem a ervilhas verdes? Qual foi a conclusão que o Mendes chegou? Que apesar das ervilhas serem amarelas na geração F1, elas possuíam algo, uma informação que lembrava as ervilhas verdes da geração seguinte, da geração anterior. Então, apesar de não aparecer, estava contida nelas a informação de produção de ervilha verde. Exemplo clássico. Todo mundo tem esse exemplo na família. Meu avô e minha avó têm um olho verde. Meu pai não tem um olho verde. E meu irmão, e esse geralmente é o irmão, se não é você, né, no caso. E meu irmão tem olho verde e eu tenho um olho escuro. Esse exemplo é clássico. Meu exemplo. Meus avós são calvos. Eram, né? Tanto materno quanto paterno. Meus tios são calvos. Meu pai não é calvo. Eu sou calvo. Ou estou ficando, né? Então, o que acontece? A informação genética estava contida do meu pai. Só que não foi expressada. Não apareceu. Quando ele se juntou com minha mãe, essa informação foi expressa. Porque provavelmente no DNA da minha mãe também tenha o gene da calvície. Deu para compreender? Deu. Aham. Beleza. Sim, deu para entender. Vamos passar então. Pode passar, Vitor. Então vamos lá. Experimento do Mendel. Proporção fenotípica. Lembra lá da definição de genótipo e fenótipo? Fenótipo. Aquilo que é expresso. Então, quando eu falar do DNA ou do genótipo, eu estou falando do código. Quando eu estiver falando do fenótipo, eu estou falando da tradução desse código. De novo. Você colocou lá até a Genótipo. tirinha do vizinho, né? Exatamente. A tirinha do vizinho é ótima. Então vamos pensar assim, por exemplo, nós estamos todos na frente de um aparelho tecnológico. Um celular, um computador, enfim. Quando eu teclo uma letra no teclado, a informação que passa até ela ser publicada seria o nosso genótipo. Porque a informação é em forma de código. Quando a informação é expressa, eu vejo a letra que você clicou, eu visualizo aquilo que agora eu tenho o fenótipo. Deu para compreender a analogia? O que é visível é o fenótipo, né? E genótipo é por dentro, o código, né? Cuidado com o termo visível. É aquilo que é expresso. Por quê? Evidente, professor? Característico evidente?
Característica evidente? Talvez. O fenótipo é a tradução do código. Porque, por exemplo, a gente não vê tipagem sanguínea. A gente não vê a forma que as nossas hemácias são. E isso é fenótipo. Então, não é o que é visível, é aquilo que é traduzido. Tem coisas que são traduzidas no nosso DNA e coisas que não são traduzidas, mas que estão lá. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar, no caso aqui, das proporções fenotípicas, das características expressas. Eu acho que vai ficar mais claro agora nas proporções. Então, eu tinha um grupo de 100% de ervilhas amarelas sendo cruzadas com 100% de ervilhas verdes. A gente chama isso de linhagem pura. São ervilhas amarelas de mães e pais amarelos, de avós amarelos e assim vai. Cruzando com sementes verdes da mesma forma. Uma outra coisa também que eu quero abordar com vocês numa próxima aula, para essa aqui não ficar muito extensa, como algumas questões que a gente usa até hoje, algumas pessoas se basearam nisso aqui. Por exemplo, a linhagem pura na Segunda Guerra Mundial. Qual seria a linhagem pura? O branco que tem avós brancos, que tem bisavós brancos, sempre cruzando. E como isso é péssimo para a natureza. Mas vamos lá. Então, o cruzamento dessas sementes amarelas e verdes puras deu uma geração de 100% sementes amarelas, só que híbridas. O que é híbrida? Apesar de serem amarelas, elas possuem no DNA delas a característica, o código da semente verde. Tá vendo? Ela tem o código tanto da amarela quanto da verde. Só que ela só apresenta o código amarelo. Autopolinização, peguei duas ervilhas, lá, dois grupos de ervilhas da geração F1 e cruzei entre si. Eu tenho agora se a linhagem, quando cruzam cachorros da mesma raça. Exatamente. Cachorros da mesma raça e da mesma linhagem. Ainda por cima. Isso daí seria o heterozigoto, né? Porque a amarela seria o A maiúsculo e o verde seria o A minúsculo, né? Tipo, exatamente. Perfeito. É isso. Ela tem algo no DNA dela que tem o código, só que o código fica escondidinho, só aparece um. Na geração F2 eu tenho 75% de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes. Antes pensava que ela sumiu, né, 25... Exatamente. 25 são homozigotos, só que minúsculo, né? Os dois. Azinho. Aí quando a gente entrar na genotípica, vocês vai fechar. Se o Mendel tivesse parado o estudo dele na geração F1, a gente ia achar que toda vez que fizesse o cruzamento entre ervilhas amarelas e verdes, iriam nascer ervilhas amarelas. Ele continuou o processo. Fenótipo, eu só observei as características expressas, aquilo que é possível mensurar. Naquele momento era o que ele conseguia mensurar. Naquele momento, dizer que a característica fenotípica era característica visível, fazia sentido. Porque ele só tinha a possibilidade de olhar. Mas hoje a gente sabe que não é assim mais. Pode passar, Vitor. Agora vamos olhar a proporção genotípica, do genótipo, da característica expressa no DNA. Então vamos lá. Eu tenho a geração P, azão, azinho. E é assim mesmo, tá? Que é que fala, todo vídeo que vocês virem é azão, azinho. Linhagem pura. Eu tenho ervilhas 100% amarelas e tenho ervilhas 100% verdes. O que aconteceu na geração F1? Eu tenho ervilhas, apesar de amarelas, ou seja, possuem o A maiúsculo, aí o azão. Vida, você pode grifar para mim a primeira linha desse quadro? O azinho que está em amarelo ali, no cruzamento? Não, no quadro.
Isso aí. Então, aí eu tenho uma ervilha amarela, que apesar de ser amarela, porque ela possui no DNA dela um alelo que a gente chama, a gente vai ver isso mais pra frente, azão, ela também possui um azinho. Só que o que aparece pra gente? O que dá a característica amarela. Tudo bem? O Patrick perguntou se os As grandes seriam dominantes. Dominante. É assim. Toda vez que a gente definir característica dominante e recessiva, é o seguinte. Tem o A maiúsculo, o azão, a característica dominante vai aparecer. A gente só vai ver características recessivas quando aparecer os dois alelos azinho. Então vamos lá no cruzamento nesse quadro aí de Punnett, ó. Eu tenho azão. Que ervilha que formou aí nesse azão no quadro embaixo agora, Vitor? Na linha horizontal. Na linha horizontal, nesses que estão separados. Em cima desse aí que você está com o cursor. Essa é uma ervilha. Em cima desse. Aí. Azão e agora clica no azinho que está do lado. Isso forma uma ervilha. Lembra lá da segregação independente que a gente falou? O que aconteceu aí? No momento da concepção, no caso, essas duas características se separaram. Então, quando eu tenho uma ervilha azinho, qual é a cor dela? Amarelo. Amarelo. Aí eu cruzo ela com outra ervilha azinho, que agora é essa que está na linha vertical. Já brincaram de batalha naval? O quadro de Punnett é batalha naval. A junção da linha horizontal com a linha vertical. Então, se eu tenho azão e azão, o resultado será azão. Azão, azinho, azinho. Azão, azinho. E azinho. Deu para entender essa parte? É porque como não sou eu que estou projetando, não sei se ficou claro, mas deu para entender? Sim. O vermelho tá atrapalhando, né? Oi? Tá O borrando vermelho um pouco aqui, né? Que cor? Vai ser como uma Branco. distributiva, né, professor? Isso. Ó, vamos lá. Eu vou ligar a câmera aqui. Tá me vendo? Vou colocar um azul. Estão todos me vendo? Ah, não, né? Tá transmitindo a tela. Mas vamos lá. O que vocês vão fazer? A gente vai juntar a linha horizontal com a linha vertical e os quadros centrais aí vão ser os resultados. Aquilo que está na extremidade, tanto na horizontal quanto na vertical, são a geração anterior. O que está nesses quadros do meio aí são os resultados. Então, quando eu tenho a junção de azão e azão, eu só posso ter azão. Isso, esse é o primeiro resultado. Agora, no de baixo, eu tenho a junção do azão com o azinho. Isso aí. Resultado azinho. De novo, no quadro acima, azão com azinho. Agora o azão que está na linha vertical com o azinho que está na linha horizontal. Isso, com esse eu tenho esse resultado aí. Agora, no final, eu tenho o azinho na horizontal e o azinho na vertical. O resultado vai aparecer ali. Então, beleza. Agora, vamos lá. Quantos fenótipos diferentes eu tenho aí? Fenótipo, característica visível. 2. Quantos? Acho que é 2, porque são 2 cores. Fenótipo, aquilo que você consegue ver. Quantas cores diferentes tem aí?
Duas. Duas. Duas, né? Então eu tenho ou ervilha amarela ou ervilha verde. Eu tenho dois fenótipos. Agora, quantos genótipos diferentes eu tenho aí? 3. Aí são Três, três. né? Eu tenho o genótipo azão, que quando ele é traduzido, ele dá origem a uma ervilha amarela. Eu tenho o genótipo azinho, que quando ele é traduzido, ele dá origem a uma ervilha amarela. Tá vendo? Ó? Eu tenho genótipos diferentes que dão a mesma característica. E eu tenho o genótipo azinho, que quando traduzido dá origem à ervilha verde. Primeira lei de Mendel. 1, 2, 1. Um quadradinho azão. Dois quadradinhos azinho. Um quadradinho azinho. É dica, tá? Mas todo exercício de geométrica começa assim. Um casal heterozigoto, o resultado vai ser esse aqui. Faz só para confirmar. Se tiver outra informação lá no meio, talvez mude um pouco. Mas 90% de chance do resultado ser esse. Por que proporção? Se os 4 quadradinhos são um total 100%, quanto vale cada quadradinho? 25%. 25%. Opa, quase que eu derrubei mais isso aqui. Então eu tenho 25% azão, 50% azinho, que dão origem a 75% de ervilhas amarelas. E 25% azinho. A característica recessiva só aparece quando é azinho. E vou repetir uma questão que o Daniel me fez no individual. A característica recessiva é sempre a que tem menos na natureza? Não necessariamente. Olhos claros são características recessivas. Por exemplo, se você for na Rússia, quase todo mundo tem olho claro. Então, quer dizer, é azinho, cruzando com azinho, e assim vai. Tom de pele são características recessivas. Você vai também na Rússia, na Alemanha, enfim. Então, não necessariamente aquilo que tem menos na natureza é recessivo. Tá ok? Posso passar? Pode passar. Então, vamos lá. Para a gente finalizar, eu quero que vocês façam esse quadro. Então, eu tenho o quadro de Punnett aí para vocês. Aí eu tenho, na linha horizontal, azão, que seriam os genótipos da mãe. Lembra lá, masculino e feminino? Esse símbolo que está em cima é o feminino. Vênus, deusa da beleza, o espelho, né? Azão. E na linha vertical, eu tenho do pai, o genótipo do pai, azinho. O símbolo masculino lá, Marte, deus da guerra, lança e escudo. Façam um quadro e determinem para mim quais são as proporções de genótipo e fenótipo que vão aparecer aí para mim. Lembrando que se tem azão, não importa o que tenha do lado, o olho é castanho e o olho só vai ser verde quando tiver azinho.
E aí, pronto? Fiz Pronto. aqui já. Posso passar para o resultado já? Passa aí, Vitor, para mim. Então, vamos lá. Cruzamento aí. Eu tenho azão, azão. Agora. Não, Emanuel, mas vamos lá. Eu tenho 50% genotipicamente azão, azão e 50% azão, azinho, certo? É 100% castanho. Mas, apesar de ser 50% azão, azão e 50% azão, azinho, ambos dão a mesma característica, que são olhos castanhos. Para eu ter o olho claro, né? Não lembro se eu coloquei verde ou azul, mas o olho claro, de modo geral. Como tinha que aparecer o genótipo? Azinho, azinho. Azinho, azinho. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Pergunta? Qual Lamúria? foi a última pergunta que o senhor fez, professor? Então, vamos lá. Se eu tenho azão, azão, qual característica que ele confere? Ele se traduz como no fenótipo? Olhos castanhos? Azão, olhos castanhos. E o azão, azinho, ele se traduz como? Olhos castanhos também não são, professor? Porque Exatamente, lá é o está dominante. certinho. Exatamente. Tem um azão, a característica dominante se sobressai, na primeira lei de Mendel. Para que haja olho claro, teria que aparecer como no genótipo? Azinho, azinho. E aí teria que ter azinho com azinho ou azinho com azinho. Exatamente. Pelo menos um dos quadrinhos ali, no caso ali, a mãe também teria que ser heterozigota, né? Ela também teria que ter o azão e o azinho. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Professor, deixa Não. eu perguntar uma coisa. Tipo, Sim. em questão de câncer, algum dos genótipos iriam mudar alguma coisa? Tipo assim, vamos supor, se for azão, azão, tem mais chance de adquirir um certo câncer? Ou se for azinho, azinho, ou não? É assim, vamos lá. Esse azão, 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 azinho aqui, ele é uma forma didática de explicar. Lógico que a gente não consegue, no nosso DNA, isolar a característica. E não é só o azão, azinho, é uma série de códigos Aquelas que a gente tava determinam conversando, né, professor? Que era lá, T com G, C com A. Exatamente. A sequência do código genético determina a característica. Não é que... Como é que eu posso explicar isso? No caso do câncer, por exemplo. Alguns códigos, ou a junção do código, né, do pai e da mãe expressa, dá ao indivíduo uma propensão maior de ter ou não câncer. Por exemplo, pode ser que no meu caso, vou dar o meu exemplo, talvez no meu DNA, o meu código me dê propensão a ter câncer no rim, por exemplo. Por que eu falo propensão e eu não consigo bater na tecla? Eu já sei disso. Então eu tomo água, eu vou ao médico com frequência, não vou, tá? É só um exemplo, mas deveria. Me cuido. Então essa propensão não é
realizada. Por exemplo, alguém tem propensão à obesidade, mas a pessoa malha, ela tem alimentação balanceada, ela vai no endocrinologista, no nutricionista com frequência. Mesmo ela tendo essa propensão, não acontece. O inverso também é verdadeiro. Uma pessoa não tem propensão à obesidade. O metabolismo dela é extremamente acelerado. Ela come muito, ela faz pouquíssimos exercícios físicos e não engorda. Deu para compreender? Deu sim, professor. Uhum. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Né? É assim, o fator fenotípico, aquilo que é expresso, ele tem a influência do DNA e a influência do meio onde a pessoa está inserida. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Irmãos gêmeos idênticos com o mesmo DNA são separados no nascimento. Eles são idênticos, iguaizinhos. São separados no nascimento. Um é criado na África do Sul e outro é criado na Sibéria. Vou dar exemplo bem oposto, bem separados assim. O DNA deles vai mudar? Não. Não. Não vai mudar. Mas o fenótipo deles vai ser idêntico? Não. Não. Por que não? Tipo, não. Porque são fatores externos. O ambiente, ele vai causar diferenças neles. Vamos tentar chutar aqui. Qual seria o fenótipo da pessoa criada na Sibéria? Assim, professor, para falar se é azinho, azão, ou não? Não, fenótipo. Visivelmente. branco, professor. Pele branca. Não é uma pele mais clara, né? Ele vai se proteger tanto do frio, o corpo dele vai ter pouco contato direto com o sol. E a pessoa criada na África do Sul? Tem a pele mais escura. Mais melanina. Por quê? Porque ela vai tomar mais Por sol. causa do ambiente, que é... Pra uma forma de proteção do sol, a melanina. Então, o corpo vai começar a produzir melanina. Agora, vamos lá. Esses irmãos gêmeos, que foram separados, são pais. Né? O que a criança vai herdar? O fenótipo ou o genótipo? Genótipo. O genótipo, né? Aquilo que está contido no DNA. Então, o fenótipo, ele tem influência direta do ambiente. Ele tem influência direta dos hábitos de vida da pessoa. O genótipo, não. Certo? Eu tenho uma dúvida. Certo. Diga, Nelson. O senhor pode me explicar de onde vem a calvície e como a calvície é passada? Então, vamos lá. Característica genética. Característica genética e hereditária. Mas ela é uma característica que ela só é expressa, assim, de um modo geral, ela põe uma geração. Então, por isso que tem parentes na família com calvície e outros que não têm. Sim, mas da onde ela vem, professor? Então, o DNA, ele é copiado e recopiado a vida inteira. Certo? Então, o que acontece? Em algum momento, a gente não sabe por quê, algumas dessas cópias começam a sofrer mutações. Pequenos erros. Alguns desses erros são eliminados e alguns desses erros são passados para a geração seguinte. Professor, rapidão. Tem um professor antigo meu que dizia que ele já explicou isso daí, né? Ele falou assim que é que nem você pegar uma Xerox e ficar tirando várias Xerox, vai ficar mudando, né? Tipo, vai chegar uma hora que vai ficar, cada vez a qualidade vai diminuindo. A Xerox da Xerox da Xerox, a Xerox da Xerox da Xerox.
Em algum momento na história, tá? Eu não estou falando nem propriamente dito de uma família, eu estou falando do ser humano como um todo agora. Em algum momento da história, esse erro da produção de folículo capilar aconteceu. Então, a informação genética não foi muito bem passada. E ela continuou a ser mal passada para gerações seguintes. Então, quando junta uma pessoa com uma boa informação genética da produção de folículo com outra que também tem uma informação boa, a pessoa não apresenta calvície. Agora, quando junta a informação genética de duas pessoas que a informação não é tão boa e elas se juntam, a pessoa pode apresentar calvície. Quando a gente fala de ser humano ou de animal, essa conta fenotípica e genotípica aqui, ela tem outras influências também, tá? Aqui é muito mais uma forma didática de compreender o que acontece do que propriamente exatamente como acontece no corpo do ser humano. Respondido, Nelton? Entendi, professor. Obrigado. Entendeu? Nada. Alguém tem alguma dúvida? Outra dúvida? Professor, Oi? o fenótipo, ele muda a característica para se adaptar ao ambiente? Tipo, que nem o senhor falou, da pessoa que vive na Sibéria, mas a pele dela se torna mais clara para ela se adaptar ao ambiente? Não é assim, não é necessariamente que se torna mais clara. Ela, na verdade, é o oposto, né? Ela deixa de se tornar mais escura. A produção de melanina não é importante. As células que produzem melanina não são ativadas. É basicamente o que está acontecendo com a gente agora preso dentro de casa. Por que as minhas células precisam trabalhar para produzir um monte de melanina? Eu não tenho contato com o sol direito, o que é um erro nosso, pelo menos meu, de não tomar sol. Mas, enfim, não é que o fenótipo ele muda para se adaptar. Ele é ativado de acordo com as características em que a pessoa está inserida. Porque esse termo adaptação, quando a gente for falar de evolução, ele é muito perigoso. Porque passa a impressão de que o corpo vai mudando de acordo com a necessidade. É ativação ou não do gene. É a necessidade ou não. Tá? Mas eu acho que você entendeu o raciocínio de... Nada. Mas você entendeu o raciocínio de fenótipo, sim. Eu tenho uma situação onde o meu corpo precisa reagir de alguma forma. Lembra lá da homeostase? A procura do equilíbrio? O meu corpo sempre procura ter equilíbrio. O meu fenótipo, ele mudou porque o ambiente pressionou ele essa mudança. Mais alguma dúvida? Professor, Eu tenho uma pergunta para fazer. Só não vendo aquelas dúvidas assim, ó. O primo do tio do colega do meu amigo casou com a vizinha dele, e ele, assim que eu não sou médico, mas vamos lá. Ainda ele vai falar assim, não tá. Oi. Eu tenho uma pergunta. A miscigenação cria pessoa, cria seres humanos teoricamente mais fortes? Porque se você pensar numa raça, ela tem uma deficiência genética por uma doença, e outra raça tem uma predisposição a ser mais resistente. Se misturar essas duas raças, como é que se fala? Os filhos vão ser mais fortes que os antepassados? Exatamente. Exatamente isso. Variabilidade genética é importantíssima para a sobrevivência das espécies. Inclusive, essa questão de raça pura, né, que alguns a gente já ouviu algumas vezes repetir na história, ela causa mais danos do que essa variabilidade genética. Por exemplo, existem doenças genéticas que são exclusivas de alguns grupos. Por quê? Porque eles passaram tanto tempo fazendo cruzamentos
Só entre eles que não houve variabilidade nenhuma. E as mutações foram sendo passadas de geração em geração. Exemplo clássico, tá? Só para vocês compreenderem, acho que definitivamente, a importância de variar geneticamente. Qual é o cachorro mais fácil de se criar? Qual é a raça mais fácil de se criar? Entendi, professor. Qual é o cachorro que é mais facinho de se criar? É super tranquilo, a gente não precisa ter... É o vira-lata? Vira-lata. Por quê? Porque são várias raças misturadas. Exatamente, ele é variado geneticamente. Esses cães de raça pura que o pessoal chama, que é sempre cruzamento. Não sei se alguém tem, mas se alguém já teve, é dificílimo de se cuidar. Por quê? Ele não tem um rol de proteção muito grande. As características... Ele é propício a doenças. Não é porque o corpo, né, o DNA dele é sempre da mesma raça, então ele não varia geneticamente. Outra situação agora, levando para o reino das plantas. Eu tenho uma monocultura, um cafezal, enorme, e todas as plantas são geneticamente idênticas. Aí agora nós estamos passando aí pela nuvem de gafanhotos. Mas pensem numa outra praga. Se uma só daquelas for, como é que eu posso dizer, tiver predisposição a ser atacada por uma praga, o que vai acontecer com todas as outras? Eu tenho um cafezal geneticamente idêntico. Igualzinho. Todo o DNA dele é assim. Igualzinho, um do outro. Clones uns dos outros. Eu tenho uma praga que ataca aquele cafezal, o que vai acontecer com o cafezal inteiro? Vai ser atacado. Vai ser destruído. Vai ser destruído. Eu não tenho... Nenhuma planta vai conseguir se defender. Por quê? Porque o DNA dela não tem... Nenhuma variedade. Não tem variedade. Agora, se eu tenho, por exemplo, plantas diferentes, geneticamente diferentes, nesse meio, aquelas que são propensas irão ser atacadas. E aquelas que não são propensas, ou terão um ataque menor. Então, a variabilidade genética é importantíssima, sim, para a natureza, inclusive para a sobrevivência. Mais alguma dúvida? Ó, você falou que o negócio genético aí, quando fica mais idêntico, é mais propício a vir com defeito, certo? É. Em caso de incesto, uma criança fruto de incesto, ela tem um risco maior a ter essa complicação? Quanto mais próximo o grau de parentesco, maior a probabilidade de problemas, né, ou situações genéticas. Não é assim, não dá para bater martelo, tá? Cruzamento com grau de parentesco próximo tem algum problema genético. Não é isso. Mas o risco, a probabilidade aumenta. Respondido? Pode parar. Entendi. Beleza. Professor. Mais alguma? Oi? Eu tenho uma dúvida aqui. Eu tava anotando as coisas as características adquirida, e adquirida é tudo que você modifica no corpo. Congênita é a doença que se desenvolve após o nascimento. Durante a gestação. Congênita? Durante a gestação. Na formação. E a genética? É a junção dos dois fatores. Não, a genética é a junção do fator masculino e feminino. É a formação do DNA. A característica genética é aquela que está no DNA. Então, o óvulo encontrou o espermatozoide, todas as características genéticas já estão determinadas lá.
Se fosse possível, não sei se é, né, mas eu pegar o momento da concepção, deve ser, em laboratório eu acredito que seja. Óvulo e espermatozoide, juntei os dois, o DNA formou, eu conseguiria mapear geneticamente como é que seria aquele indivíduo lá. Uhum. Entendeu? Entendi, professor. Que eu queria fazer eu queria fazer as anotações que eu não tinha no caderno. Tá. Mais alguém? Professor, Não? Oi. eu tinha visto uma reportagem outro dia falando sobre um grupo indígena que, tipo assim, eles perderam as terras deles e eles tiveram que ir para outros lugares, né? E aí esse grupo indígena, bem antigo, eles foram para eu não lembro, acho que foram para umas ilhas que tinham perto da terra, assim. E daí eles começaram a viver lá mesmo, né? A partir da pesca e tal. Aí acho que o genótipo deles foram mudando, porque eles viviam nadando, eles faziam a pesca, tipo, eles não tinham muitos instrumentos, eles que tinham que nadar e pegar os peixes mesmo, né? Aí foi mudando um negócio acho que no genótipo deles, né? E eles foram ficando mais resistentes à água, tipo, aguentando mais tempo debaixo d'água. Não sei se o senhor já viu isso. Aí, tipo, essas gerações de hoje, que vivem lá ainda, os caras aguentam mó tempão embaixo d'água, os caras... Isso é louco. Aí, eu queria te perguntar, professor, é uma influência do ambiente, não é? Mas ela mudou o genótipo. É e não é. Vamos lá, isso é evolução. Professor, acho que se eu não me engano foi o baço, é o baço, não é? Que aguentam mais tempo debaixo d'água. Acho que o deles tinha aumentado, tipo, foi passando as gerações e tinha aumentado. Aí foram comparar com uma pessoa que não nada tanto, né? Aí eles tinham o baço maior do que uma pessoa que não frequenta tanto piscina, essas coisas. Então vamos lá, Vitor. Você tá antecipando um pouco o conteúdo, que isso seria evolução. Mas vamos lá. Pensa assim, eu estou num determinado ambiente onde eu preciso nadar bastante, ou eu preciso ter capacidade pulmonar ou capacidade física de ficar bastante tempo embaixo d'água, certo? Vamos pensar nesse ambiente. Essa é uma característica favorável para quem mora lá. Ela dá vantagem. Quem fica mais tempo embaixo d'água e pesca melhor, se alimenta melhor, correto? Correto. Quem pesca e se alimenta melhor, fica mais forte, certo? Sim. No momento onde a pessoa vai ter o filhote, vamos pensar no caso animal, para a gente poder expandir um pouquinho esse pensamento. Ela vai escolher quem? O que tem uma maior capacidade pulmonar, aquele que consegue ficar mais tempo embaixo d'água, ou o outro que consegue menos? Consegue mais. Não é? Ou seja, a probabilidade do filho ou do filhote desse cruzamento ter herdado essa capacidade pulmonar é maior. Agora faz esse mesmo processo por várias gerações. Eles vão evoluindo a cada geração, né? Eles vão melhorando alguma coisa. Exatamente. Não é transformar. Porque quando a gente fala em transformar, a gente pensa assim, era de um jeito, passou a ser de outro. E não é. É um processo longo. Vou dar um exemplo que acontece na natureza aqui. Qual pássaro que canta? O macho ou a fêmea? Macho? Geralmente. Macho? O macho. Geralmente, qual é o pássaro que tem as penas mais coloridas? Macho, para atrair as fêmeas, né? Então, qual é a relação que a fêmea faz com isso? A fêmea entende, de alguma forma, que quando o pássaro canta mais alto, ele tem as penas mais coloridas, ele tem a pena mais brilhante, ele entende que, ou a fêmea entende que, ele se alimenta bem de outros predadores. Ele não tem nenhum tipo de doença, porque eu não sei se vocês sabem,
É a primeira coisa que afeta. O passarinho, a cor da pena vai perdendo porque ele tá doente. A probabilidade do filhote dela herdar essas características é maior. Então, o filhote dela vai herdar essas características, vai se alimentar bem, vai conseguir fugir dos predadores e vai passar para a geração seguinte. Terceiro ano de ensino médio. Isso aí é evolução. Eu já tava. Mas é basicamente já, né? isso. É assim, ó. Existe um livro chamado O Gene Egoísta. Ele diz o seguinte, que não somos nós que temos o DNA. É o DNA que nos tem. Nós somos veículos para passar o DNA de uma geração para outra. Então, a sua constituição física nada mais é do que uma forma do seu DNA sair de você e ir para a geração seguinte. É a busca pela imortalidade. O seu corpo físico não pode ser imortal, mas o seu DNA pode. Bugou? Não, entendi, tava raciocinando, mas entendi. É isso. Qual é a forma que os animais encontraram de se tornarem mortais? Passar as características dele para a geração seguinte. O corpo dele não consegue, mas o DNA consegue. Então, existe uma escolha para que o próximo veículo que vai levar meu DNA seja o melhor possível. Então, eu vou escolher o melhor possível. Professor, então, tipo assim, pensando no que o senhor tinha falado, né, que a calvície é um erro de junção de duas pessoas que já têm esse erro no DNA, né? Aí vai lá e reforça. Aí, tipo assim, uma asma, por exemplo, ou uma rinite, alguma coisa relacionada, vem disso também? Pode ser. Mas pode ser adquirida também. Entendi. Mas nossa, eu já vi tanta reportagem desse negócio, senhor. Mas então, eu tô assistindo. Doenças do trato respiratório, né, doenças do respiratório de um modo geral, elas podem ser levadas de uma série de situações. Até situação que a gente chama de psicossomática. Tem gente que fica muito estressada, desenvolve asma, por exemplo, ou bronquite. Entendi. Professor, aí tem pessoas que têm a genética certa, assim, né? Porque tem muitos defeitos na genética das pessoas, né? Aí tinha uma senhora que viveu quase até os 100 anos, assim. Não sei se tá vivo. Por enquanto, defeito, tá? Aí ela Daqui a pouco eu não quero você falar defeito, não. Mas vamos lá. Mutação. Não, mas por enquanto pode ser defeito, vai. Mas que, tipo assim, quando tem uma genética mais estável, existe uma genética mais, tipo, estável, né, professor? Que ela, sei lá, não tem os defeitos, assim, não adquire nada em sua formação. É assim, uma situação utópica, né? Porque a gente está inserido no meio, não tem jeito. Nós estamos no meio ambiente, tudo influencia. Quando eu falei que eu não iria aceitar a palavra erro, é porque, assim, nós somos o resultado de um monte de mutação que em algum momento foi considerado erro. Porque a informação não foi passada direito. É tipo brincar telefone sem fio. Não, entendi. É a brincadeirinha do telefone sem fio. Verdade. Vai mudando algumas coisas. Mas aí, entendi, professor. Talvez essa mudança seja boa, essa mutação. Em algum momento foi, porque senão não teríamos tanta diversidade. Uma pequena mutação genética em algum momento aí da história da formação dos seres vivos, a informação não foi passada tão bem, mas aquilo que foi passado foi interessante. Querem que eu falar? Não, entendi. Eu tenho uma dúvida. Na questão do hereditário, tipo assim, é possível a pessoa ela ter nascido com essa característica dos pais,
só foi identificado, tipo, depois de muitos anos. Porque meu pai e minha mãe são míopes. E eu, quando eu era pequena, eu já fiz vários exames e tal, pra ver se eu era, porque eu tinha herdado Seus pais são? míopes. E só que, tipo, todas as vezes dava que eu não precisava usar óculos e tudo mais. Só que, tipo, de uns 3 anos pra frente, pra aqui, né? Eu comecei a ter, sabe, problemas de visão. Aí, esses tempos, né, eu fazendo o último exame e constatou que eu tenho miopia hereditária. Só que antes, quando eu tinha feito os outros exames, mostraram que não. Pode sim. O que acontece? O que pode ter acontecido? Tá? É só um levantamento de hipótese. De novo, salvaguardando aí que eu não sou médico. A sua vista está em uso há mais tempo, né? Então, você tinha a característica hereditária da miopia, diagnosticada pelo médico, aí a miopia hereditária, só que você não usava tanto tempo a sua vista, até porque por ser mais nova. Então, lia menos, enfim, por menos tempo, inclusive, né? Com o passar do tempo, você está utilizando cada vez mais a sua visão. Está desgastando a sua visão, que é natural. Nesse momento, essa miopia aparece. Existem características hereditárias que só aparecem muito mais tarde. Por exemplo, cálculo renal. É uma característica, de modo geral, hereditária e geralmente também aparece com mais idade. Problemas na próstata, com os homens, a mesma coisa. É uma característica hereditária, mas que é passada, que é expressa, né, com a pessoa mais velha. Diga, Pri. Adquiridas porque o pai delas tem, né? Oi? Não pode ser uma característica adquirida porque os pais dela têm, né? Exato. No caso, o médico diagnosticou que é hereditária. Mas pode ter, né? É uma característica que ela herdou dos pais. Pro, mas tipo assim, eu comecei a sentir essa complicação porque foi a partir do momento que eu comecei a ler muito online, né? Então, tipo, nesse caso, para mim é adquirido, porque antes eu não tinha complicação, mas ele deve ter achado que é hereditário por conta dos meus pais precisarem de óculos também. Eu acho que é adquirido. Então, pode ser as duas coisas, né? Série de fatores. Um pode Tem influenciar a da influência outra. do ambiente também, professor? Então, vou tentar traduzir o que eu acho que o médico falou. Acredito. Ele relacionou o fato dos pais serem míopes com o fato dela estar com problema na visão. Então, logo, ele entendeu ser hereditário. Pode ser isso? Pode. Pode ser que, pela situação que nós estamos passando agora, essa quantidade de leitura online que a gente está fazendo, a visão dela esteja sendo prejudicada. Pode ser isso também? Pode. Podem ser as duas coisas. Professor. Como é que você saberia a fundo o que é mapeamento genético? Fazer a leitura lá do DNA e saber se ela tem no DNA dela essa propensão. Professor. O que no momento não é interessante, né? Não faz nem sentido. Mas saber ou não, nesse caso não faz nem diferença. Mais alguma dúvida? Eu tenho. Diga. Ser canhoto destro também é uma característica hereditária? Então, Daniel, eu nunca estudei sobre isso. Posso pesquisar e na nossa próxima aula a gente traz. Me lembra, tá? Porque eu falo, vou pesquisar, eu pesquiso, aí depois eu esqueço de falar. Beleza. Pro, tá? Oi? Eu tenho uma dúvida, mas ela é muito besta. E talvez eu seja dúvida porque eu não prestei atenção. Tá no lugar certo. Vai. É na questão da emenda. Tem na geração P? É possível, professor, que nessa geração já tenha tido informações que não foram visíveis também?
tipo, informações, tipo assim, a verde tem informações amarelas, só que, tipo assim, nenhum sabia, e também só foi perceptível depois das outras formações. Não, e eu vou dizer por quê. Por exemplo, o exemplo que você deu. A verde, ela só aparece quando eu só tenho informação verde. Você quer dizer assim, talvez os antepassados da ervilha verde sejam amarelas. Não tem como. Volta o slide aí, professor. A ervilha verde só aparece quando as informações, tanto da fêmea quanto do macho, são verdes. O que o Mendel fez? Ele pegou e o que ele chamou de linhagem pura. Ele pegou ervilhas que eram amarelas, que os pais dela eram de sementes amarelas, que os avós, bisavós, tarará, tarará, tarará. E da verde é a mesma coisa. Até porque elas se autofecundam, né, professor? Então, na Depois da geração F1, sim. De, em algum momento, antes, sei lá, elas terem se cruzado, né? Não tem. Porque se isso tivesse acontecido, a proporção embaixo teria sido diferente. Vitor, volta no slide do exercício. Por exemplo, aqui, no anterior mesmo, com resposta. Vamos mudar as informações de castanho e olho claro para verde e amarelo. Eu tenho um cruzamento aqui de duas ervilhas amarelas, certo? Uhum. Seria azão amarelo, azão amarelo também. Ou seja, uma das ervilhas amarelas tem lá no seu DNA a informação da ervilha verde. Perceba que a proporção genotípica aí é diferente. Se o Mendel tivesse cometido o que você pensou aí nessa possibilidade, se eu fizesse a fecundação aqui de novo, eu teria ervilhas diferentes. A proporção seria diferente. E outra coisa também que é bem interessante da gente entender do método científico, que isso é legal principalmente na época que a gente está vivendo. Gente, mais 5 minutinhos a gente encerra, tá? Para vocês poderem almoçar. Uma teoria ou um experimento científico, ele é bom quando ele é submetido a essa série de dúvidas, como a Keren fez aí, e ele passa por essas dúvidas. A gente só sabe do resultado. Por exemplo, do Mendel aqui, a gente já sabe a lei pronta. Mas esta teoria, né, a lei de Mendel, ela é submetida a esses questionamentos desde 1900. E toda vez que surge um novo questionamento e a lei se prova acima daquele questionamento, e toda vez que se a teoria ou a lei for reproduzida, ela chega aos mesmos resultados, mais forte ela é. Por que eu estou falando isso por que eu falei que é interessante saber disso nesse momento? Vocês devem estar percebendo aí, na mídia, põe a máscara. Não põe a máscara. Usa cloroquina. Não usa cloroquina. A vacina está não sei como. A vacina não sei o quê. A doença não sei como. A doença... Não é assim? Por quê? Levanta-se a hipótese, faz, né, o processo científico e ele começa a ser bombardeado de questões. Se essas questões são resolvidas, ela vai se tornando cada vez mais forte. Se a questão não é resolvida, o que acontece? A teoria cai por terra. Vou dar um exemplo aí do nosso medicamento, da cloroquina. Esse medicamento, toda vez que surge um vírus novo, ele é usado.
Surgiu o vírus da AIDS. Fez teste com cloroquina. In vitro funcionou. Ou seja, no laboratório funcionou, ele diminuiu a carga viral e tal. Quando chegou nas pessoas, não funcionou. Zika vírus. Usa cloroquina. In vitro funcionou. In vivo ele até funcionou bem, não foi coronavírus. Achamos a cura, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. In vitro funcionou super bem. Em vivo, no primeiro momento, entendeu-se que esse funcionamento era interessante, e depois começou -se a perceber que existia uma série de complicações que não valiam o risco. Ou seja, aí os países começaram a suspender, começaram a não utilizar. Alguns países ainda utilizam partindo do pressuposto de não tem outra coisa, não existem outros tratamentos, o que é válido também, não tô fazendo nenhuma campanha contra ou a favor, não, tá? Mas esse vai e vem, ele é normal. É que a gente não é acostumado. Daqui 30 anos, por exemplo, aí achou a vacina, achou o medicamento para o coronavírus. O professor que for explicar isso, ele vai chegar com o resultado pronto. Ele não vai explicar todo esse processo de vai e vem. É a mesma coisa com a lei de Mendel, é a mesma coisa com a teoria da evolução, ou com qualquer conhecimento científico. Sempre existe esse vai e vem, vai e vem, vai e vem, e em algum momento alguém diz alguma coisa, e essas questões começam a ser bombardeadas, provavelmente esse questionamento que a Keren fez aí, ele deve ter surgido de alguém lá no mosteiro, mas calma aí, se tiver uma ervilha dessas que contamine o seu estudo, ela não pode ter tido um contatozinho lá nas gerações anteriores com a verde? O Mendel deve ter, provavelmente, né, acredito que sim, deve ter se cercado desses cuidados para que o resultado seja o mais fiel possível. Respondido, Keren? Respondido, professor. Obrigada. Nada. Júlia, você falou que deu uma travada em algum momento importante. Mas deu para... Eu vou disponibilizar, tá, Júlia, a gravação e os PowerPoints para vocês. Se a dúvida surgir ainda, você me procura no individual, ok? Ô, Marcos. Oi? Dá tempo para a última? Faz a pergunta aí, vamos lá. Por exemplo, o bisavô de uma família é negro e a bisavó é branca. Aí, a partir daí, a família veio toda branca. O vô, o pai, o filho. O filho, tem alguma possibilidade dele ter um filho negro? Que será que ele tem... Não sei se o DNA passou, se ele tem alguma partezinha dele que tem essa predisposição. Então, vamos lá. A questão do tom da pele, ela é um pouco mais complexa do que essas proporções aqui do Mendel, de branco-negro. Né? O nosso tom de pele, ele é... Como é que eu posso dizer? Resultado de uma série de situações. Mas pode ter um filho, né? O bisavô negro, por exemplo. Né? Aí, passadas gerações, pode ter alguém com tom de pele mais escuro, sim, não impede, não. Ou com características, né? Aqui eu vou usar o termo, apesar de ser errado, mas eu acho que o entendimento fica mais fácil. Da raça negra. Por isso que a gente tem tons diferentes de pele, porque existem uma série de situações envolvidas. Não é homem negro casa-se com mulher branca, o filho nasce com tal cor. Ele pode ter um tom de pele mais próximo do pai, mais próximo da mãe, uma mistura do tom de pele dos dois. Isso a gente vai ver mais para frente, nas próximas questões em relação à genética. Ela não bate o martelo. A gente até faz os exercícios com tom de pele escuro e claro, olhos castanhos e verde, mas existe uma influência maior. Tudo bem, Pedro? Mas pode sim.
Pode Beleza, acontecer com características que lembram o bisavô. Pessoal, vou encerrar por aqui, porque vai ficar muito longo. Muito obrigado pela presença de todos. Sei que 1h30 ficar sentado aí na frente do PC não é fácil. Muito obrigado. Bateu o recorde de aluno, hein? Recorde de alunos, então, vou fazer inveja para os professores, sim. Vou disponibilizar